Hoje vamos falar sobre uma cantora alemã que está balançando o mundo do pop com as suas canções e que vai lançar um álbum em breve e não vai demorar muito para ela vir para o Brasil. Com essa descrição, não poderia ser ninguém além da queridíssima Kim Petras. Vamos dar um giro na vida e na carreira dela para conhecer um pouco mais sobre essa que é uma das grandes promessas dessa nova geração de artistas. História de vida. Kim Petras nasceu em 27 de agosto de 1992 na cidade da Colônia, Alemanha. Ela é filha de Lutz Petras, um arquiteto, e Cornélia Petras, uma coreógrafa. Kim nasceu com sexo masculino, mas desde os 2 anos de idade já dizia ser uma menina, o que inicialmente seus pais acharam que era só uma fase, só que isso continuou durante anos e na adolescência Kim confirmou ser transgênero. Hoje em dia, apesar de ainda terem pessoas que olham com maus olhos, é algo bem comum, mas apesar da gente estar tratando ela como uma promessa da música, a verdade é que Kim já tem 30 anos e quando ela se assumiu uma menina trans, não era tão comum assim. Inicialmente, seus pais não sabiam lidar muito com a situação, mas eles ficaram do lado da Kim e com o tempo e com o auxílio de especialistas no assunto, eles perceberam que a sua filha era daquele jeito e que não deveriam lutar contra isso, mas sim a apoiar em sua transição, e foi o que eles fizeram. E não é só isso. Além de apoiar Kim, eles a incentivaram a se tornar uma voz, falando sobre a situação dela em vários programas da TV alemã, o que na visão deles seria de muita ajuda para todos os pais que tivessem filhos passando pela mesma situação, já que quando isso aconteceu com eles, esse assunto não era tão comentado. A mídia local até tratou ela como a pessoa mais jovem a fazer a transição de gênero, o que não era uma verdade absoluta. Nessa época, não era um assunto muito falado e nem muito aceito, mas já tiveram sim vários casos. Mas de fato, o caso da Kim foi um dos que mais repercutiu. Desde muito jovem, Kim está usando a sua voz para falar sobre esses assuntos e até hoje ela fala sobre isso abertamente, sem nenhum problema. Em 2007, ela foi contratada para ser garota propaganda de uma rede de salões de beleza que era conhecida nacionalmente, antes mesmo de fazer a cirurgia de redesignação de gênero. A sua história começou a ficar famosa mundialmente nos anos seguintes, depois de ela ter feito a cirurgia. Ela inicialmente continuou focando em sua carreira de modelo, mas já postava vídeos de covers no YouTube. Kim já revelou que a música era muito importante na sua vida, pois ela teve muitas dificuldades na escola por sofrer bullying e preconceito das pessoas. Nessa época, a válvula de escape dela era chegar em casa e ficar vendo seus artistas pop favoritos. Ela começou a fazer algumas músicas autorais e, por já ser uma subcelebridade na Alemanha devido às suas várias aparições na TV, ela já tinha até mesmo uma boa base de fãs. Início da carreira. A partir de 2008, Kim começou a lançar suas próprias músicas e já eram músicas de qualidade, como Fade Away, mostrando que ela realmente entendia o que estava fazendo. E a Kim foi praticamente uma imigrante ilegal nos Estados Unidos, mas calma que eu vou explicar. Acontece que em 2013 ela decidiu que iria tentar a sorte na carreira musical em Los Angeles. Porém, você não pode simplesmente ir lá e trabalhar, você precisa de um visto de trabalho, algo que ela não tinha. Então, basicamente, o plano dela era ir com um visto de passeio, procurar trabalhos e depois voltar e repetir o processo. Pois é, ela meteu aquele famoso migué. Nessa época, ela até chegou a dormir em uma gravadora de alguns conhecidos, mas ela tinha que sair do local de manhã antes do pessoal chegar para trabalhar. Mas todo esse perrengue não foi em vão, afinal, foi nessa época que ela conseguiu que algumas das suas músicas fossem cantadas por outros artistas e vejam só a virada. Os americanos já tinham percebido que a nossa Kim estava dando migué e já tinham cortado as asinhas da Kim falando que ela não poderia mais voltar sem visto de trabalho, mas nessa mesma época, a música que era cantada pela cantora Skylar Stacker e que foi escrita pela Kim foi escolhida para ser o tema dos Bratz, isso mesmo, aquela linha de bonecas. Pouco tempo depois, ela quase emplacou um sucesso, a música Dancing, que seria cantada pela Ferg, porém a cantora acabou desistindo de usar a música. Mas isso foi o suficiente para uma gravadora se interessar de fato pela Kim, e com isso ela conseguiu o tal visto de trabalho, mas lembrando que na época ela ainda estava trabalhando como compositora e não como cantora. Em 2017, ela começou a lançar suas próprias músicas e dessa vez de forma grande, não como ela havia feito lá no início da sua carreira, e com o tempo, seu nome começou a se popularizar. A gente já viu essa história outras vezes, pessoas que escreviam músicas para outros artistas e depois de um tempo se lançam como cantores ou cantoras e fazem grande sucesso, e a Kim não foi diferente. O primeiro single dessa época foi I Don't Want It At All, que teve até participação da Paris Hilton no clipe. E ela continuou lançando alguns singles e até mesmo um EP com temática de Halloween em 2018, mas foi só no ano seguinte que o seu primeiro álbum de estúdio finalmente saiu. Clarity foi seu álbum de estreia e contava com grandes músicas. No mesmo ano tivemos Turn Off the Lights, seu segundo álbum, e isso mesmo, a Kim estava muito afim de mostrar trabalho e ela conseguiu. Mas ainda não estamos no ápice da carreira dela, afinal esses álbuns foram a estreia dela como artista, saindo do mundo de só compor para outras pessoas. Feed the Beast.
As coisas estavam dando muito certo para Kim e depois de lançar 2 álbuns, quem diria que o terceiro é que seria o seu grande sucesso? E não entendam errado, como eu já disse, ela fez sim bastante sucesso com Clarity e também Turn Off the Lights, porém nada que chegasse perto do sucesso que ela iria fazer alguns anos depois. Em 2022, a Kim lançou uma música em parceria com Sam Smith, Anioli, que simplesmente se tornou a sua música mais famosa. Você pode até falar que a música não é a sua favorita, mas não tem como você discordar que é a mais famosa. Simplesmente depois dessa música, o nome da Kim apareceu em todos os lugares, quebrando todos os recordes e até mesmo ganhando premiações por causa dessa música. E a gente mal sabia que era apenas um aperitivo, pois Anioli foi lançada antecipadamente para criar um hype para o novo álbum Feed the Best. Além de Anioli, temos outras grandes músicas que fizeram um enorme sucesso, como Coconuts. E tivemos ainda outro grande feat na música Alone, onde a Nicki Minaj participa. Todo esse sucesso, todas as premiações e tudo mais, e o álbum nem lançou ainda. É isso mesmo, Feed the Beast vai lançar esse mês oficialmente e mesmo antes de sair ele já é um dos álbuns mais badalados do ano. Se ainda existia alguma dúvida sobre o talento e a importância de Kim Petras no mundo da música, 2022 e 2023 foram decisivos para tirar todas elas a limpo e provar de uma vez por todas que ela veio para ficar. E vocês, estão ansiosos para o lançamento de Feed the Best? Polêmicas. Apesar de ser sempre uma voz influente, principalmente nos assuntos envolvendo pessoas trans, a Kim se meteu em algumas polêmicas. A essa altura do campeonato, você já deve ter ouvido falar várias vezes sobre a treta entre a autora do livro Harry Potter, onde até mesmo os atores do filme se posicionaram contra ela pelas suas falas transfóbicas, não é mesmo? E na tentativa de apaziguar tudo, a Kim falou sobre o caso de uma forma mais neutra possível, tentando entender os dois lados. O resultado foi super negativo, pois na visão das pessoas ela estava passando pano e considerando que grande parte das pessoas que se ofenderam com as declarações da J.K. Rowling eram pessoas que se inspiraram na Kim. Ver ela sendo neutra nessa situação as deixou muito magoados. A própria Kim percebeu isso e veio se desculpar. Mas certamente a maior polêmica na carreira da Kim foi se unir ao Dr. Luke. Se você não é muito fã do mundo pop, talvez nem saiba do que eu tô falando. Mas Dr. Luke é um nome super famoso e, infelizmente, por motivos ruins. Primeiramente, ele é conhecido por ser um produtor musical com grandes nomes como Kesha, Katy Perry, Doja Cat, Jessie J, entre tantos outros nomes. Até aí tudo bem, mas o que deixou ele realmente famoso foram as acusações feitas pela Kesha, que afirmava ter sofrido abuso sexual, físico, verbal e psicológico. Tudo isso para ele manter o controle da sua carreira. E, gente, não dá para escrever o quão polêmico foi isso. Tem processo correndo até hoje para ambos os lados. É Kesha processando ele por suas agressões, ele processando ela por difamação. É uma enorme confusão. Mas um monte de artistas saiu em defesa da Kesha, obviamente. Entretanto, Kim Petras conheceu ele em 2017 e desde então vem trabalhando com ele e isso fez ela ser alvo de muitas críticas. Ao longo dos anos, ela já deu várias declarações sobre o caso, afirmando que não tem qualquer problema em trabalhar com o Luke e que ele nunca fez mal nenhum pra ela. Aí já dá pra imaginar, né? Teve fã da Kesha que ficou revoltado, fã da Kim que se decepcionou, fã da Kim que tentou jogar o rojão pra Doja Cat, que tá mais ou menos na mesma situação, mas não recebe tanto hate por isso. Foi uma confusão geral. E isso não é algo que aconteceu uma vez, é algo que vem acontecendo durante anos e, pra ser franca, eu não acho que essa polêmica vai acabar aí tão cedo. Mas e você, o que acha disso tudo, hein? Por que amamos a Kim Petras? Kim Petras é um grande nome e uma grande influência para milhares de pessoas que vivem o mesmo que ela viveu. Ser uma das vozes a lutar por essa causa desde tão nova pode ter sido algo que assustaria muitas pessoas, mas a Kim aceitou essa responsabilidade, pois sabia que isso seria fundamental para as futuras gerações e com o apoio de seus pais ela conseguiu dar esse exemplo. Se hoje a gente vive em um mundo que é menos preconceituoso do que era 20 anos atrás, a Kim tem uma parte importante nisso, mesmo que ainda exista muito preconceito para ser combatido. E além disso, a Kim é uma menina super gentil e sempre amigável com seus fãs, o que faz ela ser muito amável, fora o fato das suas músicas serem incríveis. Então vamos torcer para que ela continue fazendo muito sucesso.